Olá, eu sou Babi Xavier e esse é o Deja Vu Podcast com conteúdo cada vez mais pensado para você que gosta de pensar sobre a vida. Eu adoro. Eu tô aqui com duas expoentes, pessoas expoentes da psicologia, pessoas que eu admiro muito, que eu estudei por 7 anos e meio, várias matérias interessantíssimas e que eu vou usar para a vida. Então eu espero que você também use para a sua. Elas estão dando um curso chamado Estudos de Gênero, Sexualidade e Interseccionalidades. A gente vai falar sobre isso. E esse curso ele vai desbravar com a gente, com todos os alunos e com você um pouquinho aqui, esse gostinho. Depois você acompanhe e, por favor, faça esse curso também. Acompanhe essas mulheres. Esse curso vai mostrar pra gente o que está acontecendo com as nossas produções de cultura, de comportamento. Por que a gente é como é, faz o que faz? Qual é a origem disso? O que isso tem a ver com capitalismo, com o jeito de ser? Será que eu sou machista? Será que eu sou feminista? Eu nem sou feminista. Não, eu não sou machista, já ouvi de tudo isso. E você? Mas vamos falar com elas porque a gente faz muito disso sem perceber. Eu tô aqui com Paula Coutinho e com Samantha Felício. Meninos, muito obrigada pelo tempo de vocês, obrigada, porque Babi. Eu sei o que é entre clínica, aula, projetos e vida pessoal, né? Então, imagino, e cursos, né? E começamos recentemente um curso que me moveu muito, gente, por isso que eu falei, eu preciso falar com elas para levar para muito mais gente o que a gente está aprendendo na sala de aula, um ambiente privilegiado, viu? Privilegiado. Esse curso de vocês, ele tem a ver agora com esse momento ou tem a ver com o histórico de vocês? Quer dizer, é alguma coisa de lá de trás, há muito tempo vocês querem falar sobre isso ou agora a coisa está bombando? Acho que eu e Paula, a gente tem diferentes interseções com o tema feminismo, né? Embora a gente tenha se escolhido, né? Eu acho que eu que chamei Paula, assim, numa insistência, que ela falou, não tem mais horário, não cabe mais nada. Aí eu fui insistir um pouco, porque eu fiz questão de ter uma pessoa que, enfim, já estuda bastante o tema, já tem bastante interseção na clínica, nos espaços de estudo, e acho que foi um acerto nosso, né? Então, a minha interseção, a minha relação com o tema feminismo já vem há muito tempo, né? Por conta da situação das mulheres na sociedade, né? Mas tem pouco tempo que eu decidi tomar mesmo o tema como objeto de estudo, né? E o professor, geralmente, ele estuda assim, né? Convocando também as outras pessoas para estar próximo. Então, essa aqui é a minha interseção. E, Paula, por que você aceitou, apesar do pouco tempo? Eu já a minha tese, que eu defendi em 2020, já era sobre uma articulação da psicanálise com a política. Mas no final da tese eu queria pensar o feminino e a política. Mas é uma tese, ela precisa acabar, não tem todo o tempo do mundo. Já tinha 4 anos de tese, meu orientador dizia, Paula, chega, esse não é o último trabalho da sua vida, você pode continuar pesquisando. Eu falei, tá bom. Aí eu encerrei a tese e entrei no pós-doutorado. E aí no pós-doutorado eu comecei a estudar então psicanálise, política e feminismo, que era a minha ideia de que a feminilidade tem a ver com a política, que a política precisa das mulheres. Tem alguma coisa na maneira de ser mulher que engendra a política e que a gente precisa pensar isso. Então eu comecei no pós-doutorado a estudar feminismo. E nos últimos tempos, mais propriamente, a articulação da psicanálise com o feminismo. Então, de 2021, 2022 até hoje, eu tenho focado mais os meus estudos em feminismo. Mas é isso, né? A gente sempre sonha em ficar quietinho dentro de casa só estudando sem fazer nada. Mas é um sonho, isso não existe. A gente precisa se encontrar com as pessoas, tem uma coisa que incomoda também, para propagar isso, não tem? A questão é que, assim, é isso, né? Se expor, chamar, fazer cursos e lugares, tudo isso é legal, mas eu acho que quem gosta de pesquisa, Samantha, não sei como é que é pra você tem sempre um sonho de, me deixa quietinha na minha casa só lendo, como se eu pudesse me encher de conhecimento, depois eu vou pro mundo. Mas não é assim que acontece a vida, né? O mundo não espera. Então, eu fico, tô muito cheia de coisa, tô falando pra muita gente, eu quero ficar quieta, não deixa eu quieta com meus livros. Não dá, né? E aí quando a
Samantha me chamou, eu tava assim, eu tinha prometido pra mim que eu não ia fazer mais nenhum curso, que eu ia ficar quieta por agora, na minha casa, né? lendo os meus textos. Uhum. E aí não adianta, os alunos provocam. Essa provocação é que faz a gente se movimentar, né? Não adianta ficar... Mas vou te falar, depois desse curso, é porque a gente sempre sai diferente, professor, né, gente? Professores e alunos, né? Você vai também para suas leituras de uma outra forma, porque a gente sempre se transforma. Então, bônus vai ter. Sim. Não, sem dúvida. E assim, é isso. Falar com vocês, falar com os alunos, articular com a Samantha, que é uma coisa que a gente nunca trabalhou juntas assim, né? Em sala de aula. A gente trabalha juntas de alguma maneira há muitos anos, né? Mas... muitos anos. Mas... Amo isso, amo. Que bom, o tempo teve lugares parecidos, né? UF, ela não gosta que eu fale isso, mas ela é minha veterana. Eu adoro. Ih, eu tô amando isso ultimamente, essa coisa, o que é antigo, eu tô a gente em tá love. há alguns anos aí, né? Mas assim, a gente nunca fez um projeto juntas, é a primeira vez. Tô vendo aqui, ó. Gente, a Paula, ela se graduou na UF em 2006, tem especialização em psicanálise e laço social pela mesma universidade. O que é o laço social, Paula? Assim, rapidamente. A articulação da psicanálise com a sociedade e de que maneira a psicanálise tem a dizer sobre a sociedade, sobre o laço social. Laço social e tecido social que a gente ouve, assim, são similares? É um laço discursivo, né? Quais são os discursos da sociedade, o que as pessoas... Isso que a gente pensa que é nosso, não é nosso. Isso que a gente vê nas redes sociais. Nada disso é nosso. Nada quando você vê as pessoas dizerem assim, eu penso assim porque eu sou assim, eu nasci assim, é o meu jeito. Não existe meu jeito. O seu jeito que você selecionou dos discursos. Ele não nasceu, você não nasce. A Samantha diria produção de subjetividade, né? Assim, lógico. A gente diz, o Lacan diz, o inconsciente é o discurso do outro. Então, o que você supõe que seja seu, não é seu. Você não estava... Desde que você nasce, desde antes de você nascer, o mundo está aí te esperando para te enxertar coisas, né? Então... Então, onde você nasce, sua família, o ambiente... Os ditos sobre você. O que falam sobre você, exatamente. Especialmente você é isso, você é aquilo. Você. Aí você vai meio que entranhando ou repelindo com trauma... Isso. É o que falam sobre você desde criança. Os ditos sobre você vão entrando em você e os seus ideais, né? As coisas que você vê na televisão e no mundo, e aí você vai se constituindo. E o que então, você pega para social. Então, o que você pega para você fala assim, concordo. Isso agora tem uma frase, já tem um tempo, isso me representa. Mas isso é muito antes de você concordar ou discordar. Isso é quando você acabou de vir no mundo, a mãe fala, ai, que lindo, ai, credo, agora eu vou ficar... tem isso. Não vou dormir mais. É falado antes de nascer. O laço social é tudo, né? Assim, pra gente, por exemplo, da esquizoanálise, o que é laço social? É tudo. Porque nada é fora do laço. É isso. Né? Então, assim, a gente só se constitui no laço social. A gente, antes mesmo de nascer, a gente já é falado. Já é sonhado, já é falado. Isso, né? A gente é falado, exatamente. Quem que fala sobre isso? Lacan. Lacan fala sobre isso. O eu se constitui no contato com o outro. Só tem eu, o eu se inventa a partir do laço com o outro. A partir do laço com o outro. E tem mestrado em psicanálise, né, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o UERJ, né? Doutorado pós-doc em psicologia pela Universidade Federal, pela UF, em parceria com um grupo de pesquisa e extensão Mulherio. Que grupo é esse? É o grupo da Paula Landicura e da UF, é o grupo de pesquisa e extensão. Ela é escritora também? Não, ela escreve muitos artigos, né? Mas não tem nenhum livro que você... Dela ainda. Né? Não, de tipo Silvia Frederic, não tem, mas a Paula escreve muito, mas é artigo científico. Então, também está fazendo, também ensina psicanálise na pós-graduação da Universidade La Salle, na Escola Mineira de Humanidades, isso eu não sabia, é bom. E de psicologia e linguagem cênica, na pós-graduação em Psicologia e Artes. Vamos falar disso? Porque eu preciso fazer umas pós, articulando com arte. Gente, eu estou trabalhando e descobrindo o que eu vou estudar aqui. Na Cal. Ai, que incrível, Paula, você tem que me dar mais umas artes para eu divulgar no Instagram. Pô, que isso? Deixa para pouca gente, não deixa para muita. E você compõe o coletivo Lardear de psicanálise e estudos de gênero. A gente vai falar aqui de estudos de gênero, tá? E você que está aqui no Déjà Vu com a gente, abre o plexo solar aqui, entendeu? Abre o seu coração para ouvir sobre gênero, que é muito legal. Pode ser muito positivo, potente, sem
Sem trauma, gente. Vamos lá, positivo e potente. Que bom que todo mundo tem sua identidade, né? E aí os seus temas, psicanálise, feminismo, patriarcado e política. E aí a gente vai falar de capitalismo também. Vamos falar da Samantha, gente. Samantha tem graduação em psicologia pela UF também, mestrado em psicologia pela UF, doutorado em psicologia pela UF. Pô, você UF de carteirinha, coisa linda, Niterói bombando. Ufiana. Ainda fiz residência na UF também. Olha, gente, que bacana. Foi doutorado, mestrado e trabalha como psicóloga no Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Escolas. Sim. Que bom! Então, todas as escolas podem te contactar para ver o que fazer, porque a minha filha sofreu muito bullying nas escolas, ela passou por várias. Terrível, assim, terrível. Agora ela se encontrou no Pense, viu, gente? Obrigada, Rede Pense. Coisa linda, ela tá amando e eu também, claro. Mas eu cheguei a gravar um vídeo, e eu encontrei outro dia esse vídeo, em que eu gravei como cena, né? Então eu narro e faço, né? O que eu tava sentindo na hora. E eu vendo anteontem, que eu ia gravar com vocês, estava vendo essas coisas, como foi pesado aquele momento. É que a gente supera, né? A gente vai, ela tá num lugar hoje que é melhor para ela, mas como é pesado. Então, como é que é isso, esse lugar que você trabalha, esse Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Escolas, NIAP SMERGE, né? É um núcleo da Secretaria de Educação do Rio, né? E como você falou, né, Babi, a questão das escolas é uma questão transdisciplinar, né? Que também vai ter muita relação com a saúde mental, né? Aí eu publiquei minha tese de doutorado, que é sobre saúde mental de professores, né? Mas esse tema da saúde mental em articulação com a instituição escola, seja por conta da situação do bullying, né, da convivências e conflitos, são temas quentes, né, que a gente precisa, né, enquanto profissionais da saúde mental, tá ofertando e pensando em estratégias mesmo para lidar, né? Perfeito. Foi conselheira governamental titular do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA do Rio, e é professora de psicologia e esquizoanalista. Então, Paula é lacaniana, Samantha é esquizoanalista, autora do livro A Produção de Subjetividade Docente e o Adoecimento de Professores, que, aliás, eu já falei aqui e vocês me cobraram e eu tenho que colocar, porque ela já me passou, tá? Eu sou tranquila de falar isso, eu vou botar nesse e vou botar no anterior lá, quando eu conversei com o pastor Fabrini, também falei do seu livro. Vou botar, mas eu quero botar com link para encontrar o livro, né? E as duas vieram, quer dizer, claro, por causa da psicanálise, né, que Lacan estudou todo Freud e expandiu coisas, né? E você veio da psicanálise e foi para esquizo. Sim. É um caminho também natural, né? Tem muita gente que me deu aula que saiu da psicanálise, partiu da psicanálise e foi para as outras abordagens, né? Por quê? É como eu sempre falo, assim, a minha visão, né? O que eu falo para os alunos, que a gente adota discursos que servem naquele momento, né? Sim. Às vezes você está no momento que o discurso da esquizoanálise vai servir mais para algumas coisas, né? Por isso que a gente tem uma perspectiva, inclusive Paula também trabalha com autores que são arejados, né? Que eu acho que existem muitos psicanalistas que são mais conservadores em termos de leitura, em concepção dos temas, mas tem outros que são arejados, né? Que pegam autores contemporâneos. E eu acho que a gente sempre precisa estar fazendo isso, né? Então, talvez o caminho que eu fiz tenha a ver com a minha trajetória profissional, né? De também estar pensando a política como um aspecto absolutamente importante no adoecimento mental, né? Então, a esquizoanálise serviu mais para esse, vamos dizer assim, para esse engendramento que a minha profissão levou, né? Eu estava pensando isso, que E eu acabo falando isso, gente, às vezes eu falo isso no Uber, no táxi, sei lá, enfim. A política e a economia, hoje, é fato, estão adoecendo a gente, né? O jeito que as coisas estão sendo feitas. Eu diria que não é hoje, né? Assim, na verdade, assim, a gente tem pelo menos 500 anos de adoecimento nesse país, né? Assim, desde a colonização, as coisas são muito ruins, né? A gente tem um exercício branco, europeizado, colonial e burguês, assim, né? Muito ruim. Que ele é muito
muito restrito. Uma elite. Não traduz a gente, né? Sim, uma lógica elitista, uma lógica de apropriação, enfim, do país, que é muito ruim, né? Então, assim, há 500 anos, né? Essa coisa está colocada no Brasil, assim. O que a gente, quando a gente ouve, né? Digo a gente porque eu estou também tentando trazer o lado de quem fala, ai meu Deus, elas estão falando de privilégios e elite, ai que saco esse mimimi. Aonde, no dia a dia, por exemplo, na coisa real, assim, que a gente vive o que a gente agora está nominando bem de privilégio, o que agora a gente está nominando bem de que, cara, isso aqui é elitizado. No que, por exemplo? Bom, o fato da gente estar aqui sentado no ar-condicionado, enquanto tem gente no sol se matando para ganhar um salário que não vai conseguir pagar as contas, é um privilégio. É um privilégio. Tá, Sim. Isso. É isso que eu queria saber. Sim, o fato de você ter nascido branca é um privilégio. O fato de você ter nascido numa situação que você pode ter uma escola e você pode comer para ir de barriga cheia para a escola aprender é um privilégio. Assim, se você não nasceu por sorte numa família de ex-escravos e de uma situação de miséria, é um privilégio. Então, assim, seu privilégio está em tudo, em tudo. Se você minimamente consegue comer, se minimamente você consegue estudar sem ser interrompido por um tiroteio, se sua filha consegue ir para a escola e a escola não fecha porque está tendo tiroteio, isso é um privilégio. Então, assim, o Brasil é um país cheio de privilégios para uma pequena classe e para uma massa de pessoas que sofre muito, assim. E aí, toda uma discursividade neoliberal que diz que basta você querer que você saia disso, só piora as coisas, né? É porque basta você querer, mas como? Exatamente. Sem dar nenhuma possibilidade do sujeito sair e reverter o quadro de miséria, né, de falta de oportunidades e principalmente de violência, né? Porque tem algo na relação com a pobreza que é extremamente violenta, né? Então, logicamente que isso vai produzir efeitos nas pessoas, né? E esses efeitos, eles são nítidos também nas relações, né? Que é o que a gente vê, às vezes, o modo, né, que as pessoas são assassinadas, que as pessoas desaparecem, né, que as pessoas acabam tendo as oportunidades rompidas, né? Tem a ver também com essa violência, né? E eu vejo que às vezes a gente reproduz discursos para ser aceita. Para ser aceita por uma galera mais antiga. Mais radical, mais ortodoxa, posso dizer? Então eu vou dizer que eu sou, por exemplo, meu nome é Babi, eu sou... Então não vou dizer isso não, tá, gente? Tô dando exemplo, porque é justamente isso que eu tô levando aí pra gente refletir criticamente. Meu nome é Babi, eu sou artista, eu sou formada em psicologia, então eu sou nova psicóloga, eu sou mãe dedicada. Aí se eu tiver casada, eu sou uma esposa empenhada, eu sou uma... Cara, esse tipo de discurso... ele já está assim, me aceita, confia em mim, por favor, que apesar de eu ser mulher, eu me dedico também à família, ao marido, à instituição e tal. E aí, eu estava vendo, vamos falar do curso? Vamos falar do nosso curso? Esse curso vai trazer vários autores, né? Quais autores que vocês pensaram para esse curso? Silvia Federici, que fala Federici? Não sei. Federici, né? Com o Caliban e a Bruxa. Isso. Maravilhoso. A gente pensou alguns livros do Lacan, né? Quais eu pensei em alguns autores, Rafael Cossi, que é um dos autores principais, né, que eu vou usar, mas alguns autores, eu tenho estudado alguns autores que pensam a articulação da psicanálise com o feminismo. E legal, autores homens. Gostei autores também. Homens legal. E mulheres, né? Sim. Não só mulheres, mas também um autor homem. Achei muito bom. Então tem Lacan, mas tem através do Rafael Cossi. Isso. Né? Aí você traz... Lacan e o feminismo. Esse é um livro importante, né, ali na discussão, porque no campo da psicanálise não são muitos os psicanalistas que conseguem e que gostam de discutir com o feminismo. Isso ainda é uma questão no campo da psicanálise. Por que, Paula? Porque, enfim, assim, bom... A própria Silvia Federici vai criticar isso, né? Também no pensamento. A psicanálise é um discurso que é muito específico, né? Assim, a psicanálise não é propriamente um discurso política, propriamente, embora ela produza uma política. Então, dentro do campo da psicanálise, tem psicanalistas conservadores, psicanalistas que dizem, por exemplo...
que acreditaram que o Freud é um autor que pensou mais a clínica do que a política, o que não é verdade, porque você tem muitos textos do Freud que pensam muitas questões. É bom você trazer isso. Embora o Freud não use a palavra política, né? Mas existem muitos textos do Freud que pensam política. Então, o Lacan escreve um seminário sobre o discurso capitalista. Então, a palavra política, ela às vezes não está tão explicitamente colocada na psicanálise, mas o tempo todo a psicanálise está em articulação com a política, só que isso não é um consenso entre os psicanalistas. Então, tem psicanalistas que entendem que não é psicanálise se você não tiver articulado, se você não conversar com outros saberes, com outras leituras de mundo, e tem psicanalistas que ficam mais focado em Freud e Lacan. A vida é muito curta, né? O dia tem 24 horas. Então, assim, não dá tempo mesmo de você ler muita coisa, assim. Não dá para você ler a obra completa do Freud, a obra completa do Lacan, a obra completa do Deleuze, a obra completa do... Não dá, né? Quem dera. Assim, então, a gente acaba tendo que fazer algumas escolhas, necessariamente. Então, assim... Mas aí não é acabam... a hora de trocar saberes? Se você lê um, eu li outro, a gente... Né? Pois é, mas acaba que os lacanianos, alguns lacanianos, né, não todos, mas existem esses lacanianos que vão acabar se voltando apenas para Lacan e pouco abertos aos discursos feministas, à discussão com o feminismo, e vão chamar assim, as psicanalistas que gostam de pensar isso como culturalistas. Como se ao discutir isso você estivesse deixando de considerar o inconsciente, deixando de considerar algumas questões muito específicas da psicanálise. É uma maneira equivocada de entender, na minha opinião. Todas nós temos inconsciente, temos tudo e pensamos a partir disso. Pois é, mas a questão é que são maneiras de ler o Lacan, maneiras de ler o Freud. Enfim, é uma polêmica. É porque é interessante, né, como a gente pensar a construção do pensamento, né? A Silvia Federici, por exemplo, ela vai partir né, da concepção marxista de trabalho, né, do que é o trabalho a partir de uma visão como Marx vê, e aí a partir disso ela cria uma narrativa acerca da invisibilização do trabalho das mulheres. Isso, né? Ela critica que falou, peraí, Marx pensou o trabalho, falou que o capitalismo tem seu sentido e tal. E as mulheres, né? Mas porque não pensou. Ela fala, e as mulheres? E a mesma coisa ela faz com o Foucault, né? Que o Foucault também, apesar de ser um autor altamente crítico, interessante, totalmente relacionado com o momento político, econômico do que ele pensou vivia. Poder, né? Pensou tudo. Sim, ele se denominava como um filósofo do poder, Sim. né? Ele para ela, ele esqueceu a questão das mulheres, porque na história da sexualidade ele vai falar da história da sexualidade a partir de uma perspectiva que é masculina. Né? Então assim, é bom só pra gente entender como automaticamente o homem não desconstruído pensa, né? Pois é. Tem de uma certa maneira, se a gente for pensar assim, né, de uma maneira não tão rígida, um incômodo de pensar a mulher nesses importantes determinantes sociais, né, que sejam determinantes do inconsciente, determinantes do trabalho, da história da sexualidade, seja ela uma perspectiva genealógica ou ética, enfim. Isso é algo que a gente precisa colocar em pauta. Então, aí né? assim... Se a gente não colocar... Aquela frase perigosa, mas por que tá assim? Não, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. O mundo tá dado a priori. E aí eu aprendi na psicologia que nada tá dado a priori. É isso mesmo, nada tá dado a priori. A misoginia nada sempre foi histórica. assim. Não, pois é, aí que tá. Assim, a gente não sabe dizer quando foi que o patriarcado começou. A gente sabe que ele não é natural, né? Mas, ao mesmo tempo... nem dá pra gente, nem acho que cabe a gente ficar discutindo origem, né? Mas a questão é que está assim há muitos anos, há muitos séculos. E a gente tá vendo que o mundo não... E a questão é que... Tá ruim, gente. Tá ruim, já teve muito pior, né? E aí, com os movimentos feministas, com as ondas do feminismo, com muita luta, algumas coisas vêm conseguindo se transformar. É pouco, muito pouco, assim, falta muito. Mas, né, a gente vem com esses estudos e desde, sei lá, há muitos anos, né? Feminista, tem autoras feministas de 1800, sei lá. Sim, já tá vindo para mais de século. Se você for pensar na Grécia, tinha alguém ali discutindo as mulheres, né? Tinha Safo de Lesbos, por exemplo, né? Então, assim, você tem... Safo de Lesbos. Safo de Lesbos é uma poeta? É uma poetisa. Assim, vamos procurar, gente. Vamos procurar. Engraçado que tem uma poesia dela que
talvez seja uma sementinha de uma discussão que a gente faz hoje, que ela diz assim, o que é bom, o que é belo aos olhos e basta, mas o que é bom é subitamente belo. Então ela já discutia, acho que eu já estava reclamando dessa questão da beleza há muitos séculos e séculos atrás, né? Então, a gente hoje vive capturado por essa questão da beleza. Por exemplo, né, uma das armadilhas para as mulheres é a coisa do belo. Por que a mulher só é minimamente ouvida ou minimamente respeitada? Vou trazer com cores fortes, tá? Se ela for considerada bela. Qual é a obrigação da mulher de ser bela? Você sabe que eu acho que é o contrário. Fale mais sobre isso. Eu acho que é o contrário. Eu acho que as mulheres bonitas, elas tendem a ser menos escutadas. Pela beleza, justamente. Assim, bonita que eu tô supondo aqui uma beleza hegemônica, considerada, né? Hegemonicamente considerada bonita. Assim, eu brinco com os meus alunos, falo assim, gente, tô doida pra ficar velhinha, colocar meus cabelos brancos pra poder ter credibilidade. Porque, assim... Ai, que tristeza, Paula. Que tristeza. Porque tem uma associação misógina e machista demais que é da beleza com a burrice, né? Sim. Oh, é verdade. Sim, assim, né, as bonitas são objetificadas. São, né? Então tratadas é como se você não pode ser mais nada além de bonita. E nem interessante que seja, né? Porque, pra quê, né? Essa boca aí, tem uma música, né? Essa boca aí, ela só fala também beija, né? Assim, você não precisa, né? Você não precisa ser, você não precisa ser inteligente, você já é bonita, né? Então, a coisa da mulher, basta a mulher ser bela. Então, isso é ensinado nas famílias, para os meninos e meninas. Pois é, então, sim, assim, olha como tá linda, olha como tá bonita, assim, o tempo todo, né? E assim, ser uma mulher estudiosa, ser uma mulher inteligente, já é uma posição diferente, assim, já é uma posição, uma mulher que se coloque, que se posicione, que seja independente, que queira estudar, que queira ler, que queira entender as coisas, isso já, ainda hoje, é uma diferença, né? Sim, e muitas vezes você vai sofrer misoginia, mesmo falando de um lugar que você tem uma propriedade intelectual, você vai sofrer misoginia. Não, mas você está falando sobre isso, você não sabe sobre isso, pelo fato de você ser mulher, né? Aí eu costumo dizer, até disso no curso, né, que não importa o lugar que você ocupe, né, há quanto tempo que você ocupe, você sendo mulher, você está vulnerável a sofrer misoginia. Né? O que é algo absolutamente aterrador, né? Porque nem dentro da sua capacidade intelectual, de produção, né, de tempo, dedicação, você está livre disso. Porque na época da minha mãe, anos 40, que ela nasceu, né? Ela é de 47, o meu avô teria dito para minha avó, assim, não, Leonor, já tá sabendo ler, já tá bom, já dá para ler receita. Né? Falando receita, tá bom. Lógico, aí minha avó falou, não, porque minha avó casou com um colono e foi deserdada. Né? Mas então ela tinha mais estudo e tal, e entendia a importância. Mas mesmo assim, enfim, dentro daqueles preceitos aprontava. Eu acho um absurdo. A gente me critique, mas paciência. Ela não ia para gafieira, mas aprontava o meu avô para gafieira. E ele ia dançar. Então tá, né, gente? Mas enfim, meu avô e minha avó, onde estiverem, muitos beijos para vocês. É que hoje o tempo mudou para a gente pensar um pouco melhor, né? E não automatizar os comportamentos. O que é a divisão sexual do trabalho, gente? Que tem aqui uma parte que fala assim, no nosso curso, a acumulação primitiva, o feminismo marxista, a gente já falou, Marx não contemplou o olhar feminino. Sim. Vou só começar a introduzir isso, mas eu queria que vocês falassem de uma forma bem assim, tipo, sabe, bem tranquila, bem relax. Que assim, a gente, na época da minha mãe, não era estimulado, assim, ela até se quisesse ser assim, diferentona, ela faria uma faculdade. Entendeu? Mas já, pra mim, ela é 26 anos mais velha que eu, né? Então, pra mim não, aí já veio um ensinamento que ela foi vendo, né, o que foi dando certo e o que não foi, né, gente, na vida dela, e das amigas, e da própria mãe, o que seja. Aí, pra mim, já foi, não, você eu vou te criar, e você vai aprender a se relacionar, mas olha, aí começa, quando você tiver seus filhos, quando você tiver seu marido, babá, e assim, eu nunca fui ensinada, mas quando você tiver sua mulher,
né? Quantas pessoas foi namorado, nunca foi ensinada. Eu acho isso uma pena, porque eu acho que a gente tem que, quando você tiver sua pessoa, eu acho mais legal. Porque ninguém sabia o que eu viria a me orientar. Isso já é um marco, tá? Já é um analisadorzinho. Mas a gente automaticamente, né, tende a ser ensinado a ser determinadas coisas de religião, determinadas coisas de sexualidade, determinadas coisas de política, né? Assim, a gente tem essa, né? Falando aqui raso, tranquilo e trazendo um pouquinho de humor, por exemplo, se você está no Rio, você aprende a ser flamenguista e mangueirense, entendeu? Porque é uma coisa assim, meio que direta, assim, né? Só quando você tem experiências diferentes, você fala assim, não, peraí, tem outros times. É um chamado, peraí, né? Tem outras escolas. Atenda o seu chamado. Tem um chamado aí. Então, só que mesmo assim, para minha época, eu sou X, eu tenho 51 anos, sou de 74, e aí eu fiz a minha carreira, eu fiz a faculdade também, né? Que no caso eu fiz a faculdade depois, mas eu fiz a carreira artística antes. Eu poderia ter feito, né? Eu comecei fazendo letras, que a carreira de artista capturou, mas eu estava seguindo essa coisa da faculdade. Mas eu nunca deixei de ser ensinada a valorizar os espaços privados, a ter, assim, amigas, mas não... Isso tudo inconsciente, tá? Porque se eu falar, se minha mãe vai ouvir esse programa e dizer, nada disso, Babi. Não concorda, ela não concorda hoje. Porque ela também está vivendo no mundo de hoje, aos 78, e está vendo muita coisa. Sim. Tá? Mas, assim, depois, até... Tem a ver aqui com um artigo que eu trouxe, né, em que Engels fala que ele vê a família monogâmica como uma unidade econômica. Isso eu falo até no meu livro, gente, da editora Gente, que eu falo assim, gente, a família... Eu tinha 27 anos, não tinha feito psicologia ainda. A família é a primeira sociedade nossa, assim, que a gente vê os jogos de forças, quem usa o banheiro primeiro, quem é que arruma a cama e quem é que não. Os machismos, né? Por que o meu irmão não precisa lavar a louça dele, vai ficar jogando o botão com um amiguinho e eu tô perdendo o filme da sessão da tarde? Não tinha on demand ainda, não podia fazer o meu tempo. E que tempo eu teria fazendo tudo? Porque hoje eu tenho on demand, também não tenho tempo. Né? Então, assim, a coisa vai progredindo na micropolítica, como a gente estava falando, que é importante, né? Mas a gente ainda está num momento que a gente está se sentindo exausta. Não está dando. Sim. Certo? Então, no que esse curso vai avisar a gente de como a gente pode se reorganizar? Quais são as coisas que vocês estão lendo? Dê esperança para mim, por favor. Então, acho que a gente falou um pouco disso, né? Dessa última onda do feminismo que trouxe essa discussão para as redes sociais, né? O que visivelmente popularizou as discussões, né? Eu acho que a gente está vivendo, encarnando essa modificação, né? Que lá, desde o início, que vai falar da questão do trabalho, né? Dessa invisibilização do trabalho doméstico da mulher. Quer né? dizer, e que a gente vive isso hoje. Vamos traduzir isso. Traduz isso. Invisibilização é o quê? Tipo, a mulher faz tudo na casa. Quanto tempo é a licença paternidade? Nem sei. Eu acho que é 5 2 dias, semanas. 2 semanas. Dependendo, depende. Quanto tempo é a licença maternidade? 6 meses. Por 4 meses. 4 meses agora? Era 6. Era 6, né? Dependendo. Agora é 6. Por quê? Boa pergunta, gente. Por que o pai só pode se ausentar do trabalho, seu MBA, suas coisas? Vamos pensar nisso, né? Por 5 dias, ou até 2 semanas, se a empresa for muito flexível. E a mulher tem que ser 4 meses por causa da amamentação? Então, se a gente for apostar numa narrativa biológica, a gente vai dizer que é por conta da amamentação. Mas será que é o único trabalho que a gente tem com um bebê recém-nascido é amamentá-lo? Claro que não, eu tive bebê, eu sei disso. Então, assim, claro que não. É muito comum as pessoas mas quem tem peito é a mulher. Sim, quem tem peito é a mulher. Quem tem mãos? Pra trocar fralda, pra dar banho. Quem tem ombro pra botar o bebê pra rotar. Quem tem... Pra fazer dormir. Tem uma série de coisas. Quem é que consegue fazer dormir? Então tem uma série... As mulheres amamentam, é verdade. Quando amamentam? Nem todas as mulheres amamentam. Sim, sim. Né? E a amamentação não é o único cuidado com o bebê. Então, assim, isso gera uma série de consequências. Né? O vínculo da criança com a mãe é muito maior. Então, o pai vai pro trabalho, ele chega em casa e aí ele diz assim, mas fica melhor com você. Claro que não fica melhor comigo, porque eu fiquei o tempo todo. Não, é hora dele correr atrás disso. Pois então assim, isso vai gerando que essa mulher que é mãe, por exemplo, e ela quer voltar para o mercado de trabalho, ela vai ter que dar conta dessa criança, que ela criou um vínculo muito maior, porque o pai não estava, e do trabalho.
Então, ela tem que cuidar da criança e do trabalho que sai da casa, né? Sim. Então, assim, se ela não está cuidando da casa, aí o que acontece? Aí ela vai trabalhar. O que ela vai fazer? Ela vai encontrar uma outra mulher, em geral negra, que vai deixar essa mulher, os seus filhos, com uma outra mulher, para cuidar dos filhos dessa mulher de classe mais abastada. Então, você tem uma rede de mulheres cuidando dos filhos das outras mulheres. E todo mundo se pagando, inclusive, porque essa que trabalha na casa da branca ou da abastada, deixa com qualquer uma vizinha, cor, deixa com uma vizinha e paga. Deixa com a sogra e paga. Pois é, então deixa assim... com a prima e paga. Que tudo é pago. Porque a economia como tá, não você dá vai construindo uma rede de mulheres, assim, né? Que vai tentando dar conta para outras mulheres poderem trabalhar. E todas essas mulheres precisam dar conta dos seus trabalhos, das suas casas e das suas crias. Enquanto os homens trabalham. Pois é, mas saindo da amamentação, nem tem mais desculpa, né? Não tem mais outro mas motivo, é claro, né? tem homens que vão dizer, mas eu não sou assim. Mas agora... Tem mas exceções. Tem mulher que tem menos jeito também. Porque, vamos parar com esse negócio de que mulher como é que é? Cuidadora desde que nasceu. Nasceu sabendo cuidar. Não é verdade, gente. Pois é. Mulher que não tem a menor aptidão pra cuidar de nada. E tudo bem, tá? E tudo bem. Sim. A gente aprende com o carro andando mesmo. Entendeu? Errando, acertando, tomando na bifa da sociedade. Como assim? E a questão da culpa, né? Que a gente observa na clínica, por exemplo, que as mulheres são essencialmente culpadas quando não dão conta. Né? Mas o que faz acreditar que você consegue dar conta de tudo? Então, uma estrutura patriarcal histórica que faz com que, primeiro, né, você tem um patriarcado histórico que diz que as mulheres têm que ficar em casa. Aí vocês vão estudar com a Samantha lá, assim, o Frederico contando da virada do feudalismo para o capitalismo, quando começam, né, a família nuclear burguesa, as mulheres começam a ser cada vez mais capturadas para dentro de casa e mais responsáveis por cuidar da família. Então começa todo um discurso biológico de que a mulher é mãe, de que a mulher é cristão, biológico, enfim, toda uma narrativa de que a mulher tem um dom natural para a maternidade. E essa narrativa vai se consolidando. E as mulheres vão ficando cada vez mais responsáveis pela casa, pelos filhos, e os homens cada vez mais, né? Tem uma frase, acho que é da Kate Millett, que fala que enquanto as mulheres aprendem a amar, os homens governam. Né? Então, assim, os homens governam, os homens estão na vida, aprendem o mundo, e as mulheres vão aprendendo a ficar em casa, a cuidar das crias. Tem outras coisas que capturam também, que as mulheres aprendem a amar os homens e os homens aprendem a amar suas coisas. Né? Isso diz no dispositivo amoroso, né? Naquele livro que eu indiquei, gente, lá no meu Instagram, pode perguntar depois que eu falo de novo. Porque se numa lógica em que você está trancado dentro de casa, né, que o seu lugar é na família, cada mulher precisa de um homem para provê-la. Porque elas não estão no mercado de trabalho, quando elas não estavam. Quando as mulheres vão para o mercado de trabalho, o trabalho doméstico não é dividido, né? Então agora nós dois trabalhamos, então não. Aí você pode até trabalhar, mas você não pode deixar de cuidar dos filhos, você não pode deixar de estruturar a família, né? Então as mulheres ficam sobrecarregadas, claro. Sim, incorporando que não teve uma divisão. Então agora que nós dois somos os cuidadores da casa, vamos dizer assim, os que fazem a manutenção, vamos dividir. Não, agora a gente incorporou e só acumulou funções, né? Então, isso explica, coincide, mas tem origem também nesses ensinamentos de que o menino, né, o jovem, o homem, ele tem que ter seus grupos sociais de homens, tipo Grécia, né? Tem que ter ali a arena para trocar ideias, saberes, né? E a mulher não pode ter algumas têm, gente, quando você faz 50 mais, 60 mais, já tá aposentado, já tá doando da sua, mas, cara, tinha que ter tido a vida inteira isso. Teu grupo do vôlei, do carteado, teu grupo da ponte que partiu, do que quiser, entendeu? O Sex and the City, eu acho que a série Sex and the City, eu acho que bombou também por causa disso, por causa dessa constância que elas se davam de arrumar tempo de ter encontros das 4. Entende? Porque é raro isso. Sim. Quem a gente conhece, se você conhecer, por favor, manda aqui que eu quero dar parabéns, que tem um grupo que se reúne semanalmente, quinzenalmente,
pra trocar saberes, falar da vida e falar, você passa por isso? Não, resolve isso assim, não. Olha, eu resolvi isso assado, pô, muito melhor. Nossa, eu vou experimentar. Porque a rede social agora, nesse sentido, tá fazendo um favor, né? Porque a gente tá falando de coisas que a gente foi imputada a acreditar que eram só nossas. Não fala não. Não fala não, você sofreu assédio? Não fala não, isso te desabona. Porque vai ter uma galera que vai pensar que você provocou isso. Que você que na última hora que arregou. Mas você tava assim, dando em cima, vendo o que ia cair pra você. Sabe essas coisas? Entendeu? Dentre outras várias. São muito reais, né? E que por isso que é tão importante que a gente possa se apoiar. Né, enquanto mulheres, inclusive essa questão da credibilidade do discurso de outras mulheres, né? A gente precisa colocar força nisso. Porque a gente é muito ensinado a rivalizar. O que vocês dizem com tudo que vocês sabem hoje e que ainda estão descobrindo, porque a vida tá aí para isso, pra mulherada que ainda, tá no automático o comportamento aqui reptiliano de competir. Porque, gente, vejam, competir por um trabalho, vai lá, competir por uma vaga na universidade, claro. Mas competir pela atenção masculina, gente, cafona, retrógrado, datado. Vamos combinar? Fale mais sobre isso, por favor. Competição feminina. Enquanto elas competem, eles governam também? Com certeza, sem dúvida. A competição, a rivalidade, né? Essa ideia de que existe uma rivalidade, né, é já uma ideia patriarcal, é uma estratégia patriarcal. A Silvia Frederico tem um livro chamado Caça às Bruxas, e nesse livro ela tem um capítulo sobre fofoca. E aí ela vai discutir a história da fofoca, contando que, na verdade, a conversa entre as mulheres, ela sempre foi muito comum. E que, num determinado momento, a Igreja Católica e todas as instituições mais francamente patriarcais... Não, a Igreja Católica ainda existe, né? Mas, assim, não, mas é uma instituição antiga, né? Desde exatamente, sempre. Exatamente, E aí, os sermões dos padres diziam isso, né? Assim, se a sua mulher fala, mande ela calar a boca. Tinha uma máscara que colocava nas mulheres. No filme no livro tem a foto. Uma máscara que tinha uma faca dentro da máscara, assim, igual aquela máscara de escravidão, para colocar na mulher que falasse demais. Então, se ela falasse, cortava a língua dela. Nossa. Então, nomear a conversa entre mulheres de fofoca foi uma estratégia patriarcal de desqualificar a conversa entre as mulheres. E é uma covardia com os meninos que vêm nascendo, porque eles aprendem isso sem nem terem a chance de verem por eles mesmos que não tem nada a ver. Os meninos, os homens, né? Sim, é um discurso, né? O patriarcado é um discurso. E aí ele vai dizendo isso, que o que as mulheres conversam entre si só pode ser... Mas, veja, o opressor sempre faz isso, né? Na ditadura, a estratégia era não conversem. É verdade, não se juntem, ninguém pode se juntar nas esquinas. Então, assim, juntar, coletivizar é uma estratégia das lógicas totalitárias, é uma estratégia do capitalismo, do neoliberalismo, né? Assim, acabar com os sindicatos, acabar com os coletivos, acabar com os espaços coletivos, acabar com os encontros. Certamente você foi uma criança que brincou na rua. Sim. Nossos filhos, os meus filhos não brincam na rua. Não tem rua. Não. Né? Então, assim, você vai construindo identidades, individualidades e vai cortando coletividades. Por isso, uma estratégia de enfrentamento do patriarcado, do racismo, de todas essas estruturas de opressão, é a coletivização. É construir redes, é fazer amigos. Amizade é um afeto revolucionário. Então, se as mulheres puderem ser amigas, a gente tem mais chance contra o patriarcado. Estava eu em Nova York e estava com um grupo de brasileiras que trabalhavam já lá. Eu era turista, eu estava de férias entre um trabalho e outro, mas elas trabalhavam em instituições financeiras e tal. A galera, né, guerreira. E aí eu fui fazer aula de Krav Maga lá, que eu já treinava aqui. Eu conheci um cara lá no Krav Maga, ele falou assim, eu sou da televisão tal. Eu falei, que legal, acho que era Comedy Central, uma coisa assim, que até depois veio a ter aqui no Brasil, né? E aí eu falei, olha, eu tô indo com as amigas num restaurante que meia-noite ele vira uma boate e tal, uma coisa diferente, eu nunca fui, isso aqui. Tá, você é brasileira? Eu falei, suas amigas brasileiras. Eu senti assim que ele ficou meio, sabe? Aquela coisa automática de pensar que brasileira pejorativo, né? Bom, fomos.
E eu apresentei para todo mundo e tal, ele sentou na minha frente, não sentou do meu lado, mas sentou na minha frente e tal. Mas assim, a gente tava conversando mais, enfim, de repente, não era um date, mas tava ali conversando mais. Cara, aí eu fui ao lavatório. E elas ficaram. Ainda não era boate, era só ainda a parte do jantar. Quando eu voltei, ele não falava português, né? Na hora, as brasileiras de Nova York falando, Babi, olha só, esse cara é um chinelo, esse cara é um nada a ver. Você saiu, ele começou a dar em cima aqui da fulana de tal, da Juliana. E Juliana, que Deus a tenha. E... Pô, ele não tá com você? Na hora. A brasileira aqui, não sei se faria isso. Espero que façam, viu, meninas? Porque o que eu percebi nas meninas? Elas não gostaram. Elas não ficaram assim, não fala nada não. Elas viram, comentaram entre elas em português, eu cheguei, elas falaram na hora, não deixaram pra falar depois, porque depois eu podia, né? Porque, né? Tá aqui com ela, mas não rolou, volta pra mim quando eu voltei do lavatório, vai saber. Porque né? Pode ser você, pode ser ela, pode ser aquela coisa, enfim. Mas elas sacaram que ele veio por meu convite, que de repente e tal, e elas respeitaram isso. Isso que eu tô dizendo. Isso em 2009, tá? Então, assim, temos esperança. A gente só tem que replicar esse tipo de comportamento em que a gente fale numa boa. Sabe? Porque senão a gente vai ficar sempre com aquele fantasma de vou me casar com alguém, ou vou namorar alguém, vou morar junto e, meu Deus, será que é minha amiga e meu marido? Será que... Gente, tem muito mais coisa para pensar na vida, né? E fazer de fato... do que essa coisa rodriguiana, né? Com todo respeito. Isso tem a ver com uma certa destituição do lugar de grupo e de apoio das mulheres, né? Tipo, você acha que ela é sua amiga? Exatamente. Que tem chata. Né, que historicamente tem a ver com essa reunião das mulheres, né? Com distribuição de saberes, né? Como você falou, do Sex and the City, são mulheres que trocam saberes, né? Do quanto que isso foi, enfim, que foi extinto ou então criminalizado como bruxaria, como algo errado, né? Que as mulheres não poderiam se associar, né, que elas teriam que estar associadas ou ao homem, uma visão de família, aquela família nuclear, né, que esse apoio entre as mulheres também não seria algo bom, algo bem visto. Né. Aqui, Engels está falando que ele está questionando ali a coisa da monogamia. Entendemos que a monogamia serve para os espaços privados e tal, né, enfim, para o capitalismo, para a melhor organização e controle das coisas. Até a gente ser ensinada diferente sobre como se relacionar, já existe o movimento do poliamor, já existe, sei lá, enfim, várias coisas, né? Inclusive, no âmbito religioso, os mormons, né? Não tem uma monogamia, né? A não ser que eles considerem, eu e as mulheres, é uma monogamia, mas enfim, desculpa, não estou fazendo chacota, nada disso, mas não sei. Então, né? Mas a não ser que seja considerado. Existe possibilidade... A gente, ao mesmo tempo que estão acontecendo os movimentos de diferentes estruturas de relacionamentos amorosos, pares ou grupos amorosos, existe a possibilidade da gente trabalhar nesse campo complexo de uma monogamia com uma equidade? A gente pode se manter monogâmico, por exemplo, para não pegar doença, para saber que os filhos são nossos, então, para dividir dinheiro, para não ter espólio financeiro, veja né? Bem, você pode ser não monogâmico e não pegar doença, só usar camisinha. Obrigada, vamos falar sobre isso. Então, claramente. Monogamia e não monogamia não tem nada a ver com doença, né? As pessoas não monogâmicas podem usar camisinha, as não monogâmicas, às vezes... Não estou atrelando não, mas estou dizendo que quanto mais gente você transa, tem muita gente ainda com cabeça antiga e não quer usar camisinha. Você tem mais possibilidades. Se você não usar camisinha, você vai ter risco de doença independente se você... com o seu namorado. Quem você... Inclusive, muitas mulheres casadas monogâmicas com homens conservadores são portadoras de HIV, porque não é... Via de regra, é na monogamia que acontecem as traições, né? A taxa de contágio que mais cresce, né? Entre as mulheres casadas. Entre as mulheres casadas. Então, gravíssimo. Então, assim, monogamia... existe um jeito da gente se relacionar e ser importante como eles se acham importantes nesse sentido? Ou a gente vai ter que também ser meio homenzinho para fazer doer no mesmo lugar? Que eu acho isso muito cafona. Então, acho que tem que ter uma aposta, assim, a aposta de qualquer relação é uma aposta ética. Né? Então, assim, não adianta fingir.
Né? Não adianta fingir que eu tô me prestando a ter uma monogamia ética e não estou tendo, né? Tô ali fazendo acordos que não são legais, enfim, né? Ou então desrespeitando a minha própria relação com o meu corpo. Então, acho que a base é a ética, né? Agora, de fato, tem a ver com uma perpetuação capitalista, né? De um modelo de família que deixou financeiramente o dinheiro para aquelas pessoas, para darem para os filhos e tal, né? Que tem a ver com o regime feudal, tem a ver. Né? Talvez a gente possa ampliar as formas de desejo, de amor, de fato, né? Mas isso tem que passar por um acordo que é um acordo ético. Porque eu só tô entre os envolvidos, né? Tem outras questões que, assim, amar é amar objetos, né? Outros objetos. Pode ser pessoa, pode ser livro, pode ser um monte de coisa, né? Quando Freud diz, por exemplo, que a gente adoece se a gente não amar, ele está dizendo que a gente tem que parar de investir libido na gente e colocar libido no mundo. Mas no mundo não precisa ser numa pessoa. No mundo pode ser num livro, no mundo pode ser nas suas plantas, no mundo pode ser numa obra, numa grande revolução, num monte de coisa. No coletivo. Então, assim, ninguém é suficiente, nenhuma pessoa, nem objeto, nem as minhas pesquisas, nem o meu filho, nem o meu namorado, ninguém é suficiente para eu abandonar todas as outras coisas. Ninguém vai me suprir. Meninas? Ouviram, meninos também? Ninguém vai me suprir, nem o meu filho, nem o meu trabalho, nem meu namorado, nem as minhas amigas. Se eu botar toda a minha energia num objeto só, eu vou adoecer. Então, assim, eu preciso que o Gamos, que me casar, né? O Gamos seja com muitas coisas. Eu preciso ter afeto e libido pro meu trabalho, pro cinema, para arte, para o teatro, para amizade, para família, para amigos. Então, aí se você escolhe nas relações afetivas sexuais, especificamente neste tipo de amor, que é um amor possível, entre tantos amores que se pode ter na vida, você transar e ter uma relação afetiva, romântica, se é com uma só pessoa ou com duas pessoas, aí vai depender do combinado das pessoas. Mas o fundamental é que você respeite e você se conecte com pessoas que respeitam a sua forma de amar, a sua maneira o seu jeito de ser. Que você não renuncie ao seu desejo, às coisas que são importantes para você, para se fazer caber num determinado modelo. E aí, pouco importa se você combinou de transar e de ter uma relação afetiva romântica com uma ou com duas pessoas. O importante é que você, primeiro, ame mais coisas e não só uma. Aprender a amar as coisas, que a mulher aprende a amar só o homem, gente. Pois é, o homem é uma possibilidade no mundo. O mundo tá cheio de livro, tá cheio de filme, tá cheio de outras mulheres para você amar. Enfim, o mundo tá cheio de lugares para você conhecer. Então, assim, amar é amar o também, mundo, né? Não é amar pessoa. Aí, quantas pessoas você vai estabelecer uma relação afetivo-sexual, que é um tipo bem pequenininho de amor, tem muitos outros. E aí, depende do que faz sentido para você. E aí seria interessante você se conectar com alguém que te respeite. Isso, então, as tratativas têm que ser feitas antes, né? E reformuladas quando necessário, porque as pessoas vão se transformando, vão mudando. Sim. Os casais vão fazendo 7 anos, 10 anos, né? 15 anos de relacionamento, quando isso... E é necessário poder rever, né? É porque eu só tô vendo os homens combinando entre si que eles vão ter multi-casos, relacionamentos e não combinam com suas mulheres. Tem muitas, da não monogamia também, assim, tem muitas questões, né? Porque justamente, como os homens são socializados, né? Pra ficar com muitas mulheres, hegemonicamente. Tem sempre um homem pra dizer, não, mas eu não. Não, tem as exceções, pelo amor, claro. Tem bem chato pra dizer, eu não sou assim. Graças a Deus. Tá bom, você... Tá graças bom. a Deus. Fora você. E que chato. bom, salve-se essas exceções aí, parabéns. Mas aí, mesmo, assim, os homens hegemonicamente são socializados, assim, quanto mais mulheres, mais o cara é macho, mais o cara é forte e tal. E as mulheres não.
As mulheres não são socializadas assim. Em geral, as mulheres são socializadas para serem escolhidas por um homem. Uma prateleira, o dispositivo amoroso. E aí, para uma mulher ser não monogâmica, ela vai precisar mexer em estruturas arcaicas que o homem não precisa mexer. Então, muitas vezes, pode acontecer de um certo uso leviano ou das mulheres, dos argumentos da não monogamia pelos homens, que é continuar fazendo o que eles sempre fizeram, Isso só que é agora ancestral. com um nome ético, Qual de uma nome maneira não monogamia ética, entendeu? Assim, é a mesma coisa que os homens sempre fizeram, desqualificar as mulheres, tratá-las como objeto. Não assumir, do mesmo jeito não que assumir sempre vários relacionamentos, não só que assumem. agora com um nome bonito. E as mulheres se matando, pirando para tentar acompanhar uma coisa que é interessante filosoficamente, né? Você poder amar em liberdade, mas que estruturalmente as mulheres não foram ensinadas a fazer isso. Então o exercício disso é um exercício que requer, primeiro assim, na minha opinião, você tem que gostar muito de namorar e querer gastar um bom tempo da sua vida com essa energia para você se desconstruir em relação a isso, então, né? vamos tirar o mito de que namorar tem que fazer o máximo possível, porque tem muitas outras coisas incríveis também. Tem isso muita não coisa tem a na ver vida, com mulher né, ter gente? menos libido que o homem, ser frígida, nada disso, parem. Eu acho que tem vários rompimentos, né, que tem que ser feitos, né, pra gente exercitar uma sexualidade livre. Gente, se eu trouxesse pro meu prédio só tem muita gente boa, eles me adoram lá, adoro eles, todo mundo. Desde todo mundo trabalha até os vizinhos. Mas eu imagino, se eu fosse livre, porque eu não sou. Sim. Se eu, sabe, fosse livre, levasse minhas pessoas escolhidas, né, assim, com uma considerada rotatividade maior, ia ter um zum, gente. Com certeza. Eu já vivi uma relação não monogâmica e isso já aconteceu comigo. No prédio. E aí é punk, porque isso vai afetar o teu jeito de ser tratada no bom dia, e aí os seus filhos. Sim, o seu território é o seu território mais íntimo, né? Mas veja bem, é uma posição ética, política. Se alguma coisa faz sentido para mim, é respeitoso com o meu desejo, eu vou bancar isso pagando o preço que tiver. Por isso você dá pagar. curso. O problema por isso você dá curso. É isso, assim, você não vai ser gostado maior por todo mundo. Tá. Né? Não mas vai. A gente é ensinada que a gente tem que agradar todo mundo, a mulher, né? Sim. Mas só que você não vai. Você não vai. Algumas pessoas, até brinco assim, né? Que tem aluno que gosta de mim, eu falo assim, por quê? Você não é do time que tinha que gostar de mim, você é do pessoal que não gosta de mim, você não gosta de mim, tem alguma coisa estranha. Vem me questionar, mas não vem... Mas assim, tem umas pessoas que gostam de mim, que gostam de umas coisas, que quem gosta daquelas coisas não devia gostar de mim. Porque, gosta do capitalismo, diz que é preciso, sei lá, trabalhar enquanto eles dormem. Uma pessoa dessa não pode gostar de mim. Tá errado, né? Mas assim, então assim, a gente não é gostado por todo mundo. Então, você precisa escolher por quem que você quer ser gostado. Assim, então eu quero ser gostada por pessoas que me respeitam. E não sentir culpa se não conseguir fazer sucesso com gregos e troianos. Não, né? não Claro vou fazer sucesso com gregos e troianos. É melhor se acostumar com isso. E vou fazer o que eu faço de propósito, não sem querer. Então, de propósito, eu tenho essa posição política, essa posição ética. E algumas pessoas vão gostar e outras não vão. E a coisa da mulher tem que ser simpática. Pois é. Tem uma fantasia aí que a gente vai agradar. Mesmo as pessoas que querem agradar todo mundo, elas não conseguem também. Não conseguem, exatamente. Então tem algo... simpática, pois né? Você pode ter um esforço absurdo, enorme em ser simpático, em ser uma pessoa desejável, mas você não vai conseguir, porque algo ali vai despertar em alguém. Essa pessoa está querendo uma ambição, sei lá, um não sei o quê. Então não... Tem agenda, essa pessoa não está dando ponto sem nó, tá? Exatamente. Tá muito eu acho que se trata de romper com essa ideia de agradar, né? De ser agradável. Porque não vai conseguir. Eu acho que é um desperdício, de fato. Quer dizer, é ser você cordial, amoroso, dentro do que você dá mesmo. Exatamente. Sim. Não é forçar uma barra. E se você está feliz, né? Você vai certamente também ser suas práticas que estão ali bem construídas, desejantes. Então é mais fácil de você ser bem percebida como gostada, né? E como gostada, e estar feliz no lugar que você está, enfim. Feminismos. Tem gente que acha... A gente já tá caminhando pro final, galera. Eu tenho mais uma pergunta que eu vou guardar aqui, mas que é, enfim, da coisa do tudo que tá voltando do conservadorismo e por quê.
A gente falou no curso, queria que a gente reverberasse aqui, o que está dando certo, né? Feminismo e feminismos. Tem muita gente ainda, né, gente? Tem muita gente ainda que acha que o feminismo é uma coisa só e que é para mulher feia, gorda, que não raspa o braço e que profana o altar. Pronto, falei. Existem feminismos, certo? É isso que a gente tem que prestar atenção. Existem, assim, a rigor, mesmo essas pessoas que dizem tudo isso que você falou, se você falar assim, tá bom, então me dá aqui sua cédula de votação, que a partir de hoje você não vota mais. Veja, o voto é uma conquista feminista. Então, o seu dinheiro, me dá aqui, acabou, que agora quem vai administrar é o seu marido. Então, se você porque até 1988, fala que até 1988... Justamente, a Constituição de 88 que permite que a gente administre, por exemplo, herança, né? Então, assim, para essas pessoas que não gostam de feminismo, por exemplo, você está no banco de uma universidade e alguém diz, eu não gosto, eu não sou feminista, então larga a universidade. Porque também estudar é uma conquista feminista. Então, essas mulheres que dizem, né, que feminista é feia, ou sei lá, tudo isso aí que você falou. Se você perguntar para elas, é uma coisa pejorativa. Se você perguntar para elas se elas estão abertas a abrir mão do voto, abertas a abrir mão de estudar ou de que suas filhas estudem, abertas a abrir mão de estarem no mercado de trabalho, de terem seus próprios dinheiros, assim, escolherem seus parceiros. Escolherem seus parceiros amorosos. Se você perguntar para elas, mas quem escolheu seu marido foi seu pai? Você casou porque era interesse do seu pai? Se você perguntar isso para elas, vão dizer que não. Nessa cultura brasileira, então, não. Então, assim, veja, se você tirar a palavra feminismo da cena e perguntar sobre equidade, sobre você acha que uma mulher pode ganhar bem? Você acha que uma mulher tem cérebro? Você acha que a mulher é inteligente igual o homem, ou você acha que nós somos mais burras mesmo e precisamos mesmo que os homens digam tudo pra gente? Se você fizer essa pergunta, elas provavelmente vão responder que você está dizendo um absurdo. Então, às vezes, a falta do entendimento do que é o feminismo confunde o meio de campo, né? E faz com que as pessoas comecem a colar identidades que não tem nada a ver com o que é o feminismo, né? E isso está vindo com força total, agora com vários vídeos, vários encontros, Red Pills e família e companhia. Sim, interesse dos homens. Uma volta da mulher, como é que é? Bela, recatada e do lar. E que tá vestida de camponesa, né? Tô falando isso porque foi o que eu vi, tá, gente? Mas, enfim, pode estar vestido do que for. Dizendo que é muito legal. Só ficar em casa, só cuidar dos filhos, como se fazer o trabalho doméstico e cuidar dos filhos não fosse... Caramba, quem faz é que sabe. Mas enfim, quem faz é que sabe. Porque é muito interessante você ficar lá parecendo que saiu de uma revista dos anos 40, mas você contrata as suas negras para... né? As suas pardas, as suas negras, as suas sei lá quem... Em outros estados não vai ser isso, porque outros estados tem outro público também de baixa renda e de todas as cores, né? Mas enfim... sobre isso. Então, o que está acontecendo que esses discursos estão ressurgindo com força total, gente? Claro que existe, né, assim, essa questão do feminismo, né, também vem, principalmente no Brasil, né, a gente estava falando do 2018, né, que foi o movimento Ele Não, né, que, enfim, de uma crítica muito dura a ascensão desses poderes de extrema direita, né, que questionam, que querem de alguma maneira colocar a mulher nesse lugar de cuidado da família, o lugar de conservador, né, e de fato, né, é lógico que isso vai ter efeitos, né, e esses efeitos, porque é sempre uma luta, uma disputa, né, a sociedade, os discursos são territórios de disputa, e agora está tendo uma disputa a esse lugar que é o chamado lugar da mulher. Qual é o lugar da mulher por excelência? Seria o lugar da luta, né, o lugar da militância, ou seria esse lugar de estar ali conformada, né, de estar ali servindo a família? Então, certamente essas disputas vão acontecer cada vez mais, né? Cada vez mais existe a ascensão de uma
de uma proposta crítica, né, as propostas conservadoras, porque estão muito confortáveis do jeito que estão, né, para muitos homens, né, principalmente, está muito confortável do jeito que está. Lógico, né, estão ali fazendo o trabalho deles, tem alguém para cuidar da casa, alguém para cuidar dos pode filhos. Fazer a bolsa de 5 meses fora do país, pode pegar. A mulher que é mãe não pode, mas o pai que é pai pode, ele pode ficar 5 meses fora. E as mulheres que pegam, né, porque tem mulheres que com filho deixam lá o filho com o marido e vão viajar fazer seu pós-doutorado e tal. Mas elas pagam um preço também por isso, né? E é isso, a gente sempre paga um preço, aquilo que a gente estava falando da não monogamia ou da monogamia. Quando a gente escolhe uma posição, né? Eu falei para vocês no curso de uma aluna que falou para mim que a mãe disse para ela que ela não ia ter namorado se ela continuasse ouvindo o que eu falo. E possivelmente a mãe dela tem alguma razão. Por quê? No sentido de que a quantidade de homens disponíveis, se ela é heterossexual, né? A quantidade de homens disponíveis para se interessar por uma mulher que pensa, que questiona, que vai ser chata, vai ser cri-cri, porque o patriarcado ele tá nas pequenas coisas. E por mais desconstruído que o homem seja, ele sempre tem as suas escorregadelas. E a gente precisa estar sempre, presta atenção aqui, presta atenção ali. Então, se o cara, a quantidade de homens interessados numa mulher que pensa e que questiona é bem pouca mesmo. Então, a mãe dela tá certa. Tá certa, né? Então, esses discursos todos, que são discursos de ódio, né? Assim, são discursos de ódio. Não acho que sejam de amor à mulher, dizer assim, vai pra casa, ficar... Porque isso casa... Querer que a mulher fique lá só, né, no espaço ali contido, né, controlado doméstico. Pela sociedade de homens, né, assim, doméstico, tem a ver com eu vou te proteger. Falem sobre isso. Que história é essa de que a gente tem essa... Eu tenho, sabia? Eu tenho. E eu desconstruo todo dia essa coisa de protegida. Poxa, eu tô há tanto tempo sozinha, já criei minha filha, já fiz minha faculdade, meu trabalho tá aí, já cumpri todas as funções sociais. Vai me proteger de quem? Poxa, eu queria alguém para me proteger. De quem? Que eu protegesse também. Mas proteger de quem? Do homem, né? Pois é. Eu tenho... Sempre que uma paciente me fala isso, eu fico, gente, mas tá tendo um ataque zumbi? Que proteção é essa, assim, né? É muito curioso porque, às vezes, essa coisa tá tão capilar, né? Ontem eu tive uma discussão com uma pessoa que eu queria resolver um negócio com ele. E aí era uma pessoa que estava fazendo serviço para mim, né? E aí ele queria... a briga toda era porque ele estava dizendo, eu não tenho condição de resolver isso para você. Meu querido, eu não preciso que você resolva. Eu preciso que você me diga se eu posso resolver ou não, porque a situação aqui, eu preciso da sua autorização. Eu sou capaz de resolver sozinha. E ele não achava que você não era capaz de resolver? Eu sei resolver. Assim, mas assim, a coisa é tão capilar, porque é sempre uma ideia, as mulheres. Mas ele achava que você não era capaz por não ter conhecimento ou por ser mulher? Eu acho que era uma coisa tão natural de supor que uma mulher não resolve aquilo, que não resolve isso, que não dá conta sozinha disso e daquilo, que as mulheres também pensam. Assim, sim, a gente reproduz. Não sei quem foi, uma amiga minha que disse assim, mas você que pregou a prateleira... Gente, uma furadeira, é um negócio. E não se trata não precisa fazer doutorado, de saber. Né? Não se trata de saber fazer coisas que... eu sei fazer tudo. Não se trata disso. Se trata de você se sentir vulnerável. De você achar que você não pode aprender. De você achar que não tem essa capacidade. A gente é ensinada a achar isso. Como se fosse nato, né? Como se fosse, nasceu assim. Não tem condição. Como se trocar um pneu, como se se colocar numa discussão, como se alguns espaços tivesse alguma coisa no Y que possibilita que pessoas que, entendeu, façam isso. No Y eu tô sendo... Não tô numa biológica, mas assim, pessoas que se entendem homem, então elas têm uma capacidade diferente. Pra quê? Sabe, assim? Então, alguns têm mais tônus muscular, então pro serviço doméstico, gente, por favor, tomem à frente, porque, cansa muito.
Tônus muscular, em geral, a gente resolve com tecnologia. Tem várias coisas que não precisa de tônus muscular. Estamos nesse momento. É bom isso. Precisa de muito mais inteligência, capacidade de ler o manual, sabe? Assim, uma prolixidade de respostas, de possibilidades, de arranjo do tempo. Tem muitas outras variáveis para resolver as coisas do que tônus muscular. Aliás, tônus muscular servia muito na caverna, né? Na caverna. Já tem um tempo que não precisa então, como a gente está no século XXI, com muito mais tecnologia, está se vendo agora a necessidade fundamental da gente recomeçar com características que são só consideradas femininas, de conversar de forma mais amorosa, branda, de ter mais atenção com os nossos, e que são consideradas todas essas coisas muito de mulher, né? Sim. Dessa construção do que é mulher. Então a gente está vendo que a gente está tendo que, né, dar verdadeiras injeções de consciência disso, porque nisso de dar muito valor à força, decisão, não chora, não sei o quê. O mundo tá como tá, feminicídios e tal. E essa coisa do homem, gente, agora, gente, 20, 30 anos, 40, achar que está com uma mulher e tá achando que a união tá estável ou casou, ela é propriedade dele. E se ela quer separar, então ela não pode mais viver. E aí os feminicídios, né? Sim. Como é que o homem ainda acha, gente, tá muito tarde, ainda acha que a mulher, o corpo dela, a vida dela, a atenção dela, ainda é só dele? Mas ele não dá atenção às outras aí, que a gente estava falando aqui no início do podcast? Sim. Como é que é isso? Então, eu já ouvi isso. E eu quero me fazer ver importante, como eu mostro para o meu outro que ele é importante para mim. Quero essa equidade. E aí vai se entender que algumas coisas estão sobrando aí. Nesse fazer que não está ético. Que não está igual. Não está nem equitativo. E aí eu ouço. Mas se você não ligasse para isso, você ia ser muito mais feliz. Tudo errado, gente. Como é que é isso? Não ia, né? Porque não tem como desver. Mas... Uma vez que você viu, não tem como desver. Não tem como você fingir que não se importa. Né? Porque te aciona dentro da sua possibilidade desejante na relação. Não tem como você chegar e falar assim, eu vou fingir que eu não me importo com isso. Porque fica parecendo assim, você que mude o seu jeito. Porque isso que eu sou e que nós somos é coisa de homem. Isso se faz sempre, tem nada a ver. Você tá aí se ferindo sozinho. E tem uma fantasia aí, né? Assim, às vezes os pacientes têm essa fantasia. Quando eu não fazia análise, eu era mais feliz, sabe? Assim, porque eu não sabia. Assim, porque ver também causa uma certa angústia, um certo desamparo, né? Mas isso não são coisas inerentes ao ser humano? Pois é. Então é uma falácia essa história de que o que você não vê, o coração não sente. Claro que sim. Ele sente sim. Só que você não sabe exatamente o que está te fazendo sofrer. A questão da ignorância não é que você não está sofrendo, é que você está atribuindo o seu sofrimento ao destino, a Deus, a uma má sorte, e aí as a um dedo podre. O dedo podre é uma construção também. As doenças psicossomáticas, as crises de pânico, né, o burnout, são o que o corpo está dizendo. A histeria lá atrás. Pois a histeria. Né? O que o corpo está mostrando? Que insatisfação é essa que eu não sei nomear? Que é o trabalho de análise, né? Você criar sentido para aquilo que você faz você sofrer. Então não tem como o cara chegar e virar assim, então finge que você não tá, que você tá satisfeita. Você vai falar, não dá para fingir. E assim, se você fingisse para si mesmo de uma tal maneira que você mesma acreditasse, né, que é o que muitas mulheres fazem, né? Que é o seu fingem para si mesma de uma tal maneira que você acredita mesmo que tá tudo bem. O seu corpo começa a te denunciar. Ei, não tá bem. Então você começa a ter isso, crise de ansiedade, crise de pânico, ou sabe o que é muito comum, assim? Você começa a ter problemas vaginais. Claro. As mulheres começam a ter assim, vários candidíase, vaginose, uma série de problemas que é o corpo, ou problemas no útero, né? Assim, que são problemas que o corpo denuncia que tem alguma coisa que não vai bem, ainda que você tente conscientemente ou inconscientemente, você não queira saber nada sobre isso, né? Você pode não querer saber nada sobre uma coisa, mas a coisa sobre a qual você não quer saber não evapora. Ela volta e volta no seu corpo.
E tem o não querer saber, que é uma forma de evitar o silenciamento. Eu escolho não querer saber, para você não me silenciar, porque é muito agressivo me silenciar. Não, mas se você tá se agredindo. Se você silencia, é isso, né? Não existe silêncio, né? Ou bem você fala, ou bem o seu corpo grita. Então não tem essa coisa de silenciar. Existe um silêncio. A questão é tomar a voz para poder falar, né? Para poder impedir que o silêncio social te silencie. E se não encontrar essa escuta, essa ressonância, né? Em casa, que procure com amigos próximos, queridos, que procure com terapia, amigas também, psicoterapia, enfim, alguém que vá validar a realidade que está acontecendo com você. Porque em casa também é uma lógica muito burguesa, né? Da família burguesa em casa. A gente tem que ir pra rua, a gente tem que se encontrar com outras mulheres, outras pessoas, outros grupos. Sim, fazer ver aquilo que está te incomodando, né? Acho que é importante. Então chama aí pra galera nas redes sociais, sua rede social. @Paula_Coutinho_Oliveira. Beleza, e a sua, Samantha? Samantha Felício, com TH. E aí, gente, eu também vou escrever ao final aqui nos créditos, tá? Esse foi o Déjà Vu dessa semana, espero que você tenha aproveitado bastante, acho que teremos muitos cortes, viu? A minha editora se chama Paula também. Paula, muitos cortes, Paula. Né? E o que vocês mais quiserem saber, escrevam para mim, escrevam nos comentários, façam perguntas, eu levo até elas. Para a gente pegar as respostas e as respostas vão vir com orientações para você buscar respostas, tá? Porque eu conheço essas aqui. Nada se fecha em si, tá bom? Muito obrigada. E o que vocês quiserem mandar de indicações, links e tudo, eu coloco também, né? Tanto no Instagram, no Facebook, no X, porque eu tamo aí. Entendeu? Estamos aí para mandar para tudo quanto é. E eu espero que esse bate-papo de hoje, que você mande para muita gente. Para a gente começar a refletir. A gente não e ninguém deve ser contra o outro, contra o homem, porque a gente não falou isso aqui. Eu vou falar aqui no finalzinho para você refletir. O patriarcado, junto a esse tipo de capitalismo neoliberal, que eu acho que isso tem que ser trabalhado melhor, tá óbvio, ele oprime muito o homem também. Porque ele diz muito ao homem como ele tem que ser. E os opressores oprimem quem? Até a próxima semana. Valeu!